Caríssimo telespectador, seja bem-vindo à primeira edição da semana do nosso programa Mega Chata. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Iva. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham pelas plataformas digitais, bem como pelo Facebook e não só pelo YouTube e também pela nossa aplicação Mega TV Play. Estamos em simultâneo, como eu já bem disse, a transmitir pelo Facebook, pela página da Mega TV, estamos também igualmente no YouTube e também estamos a transmitir pela nossa plataforma, a nossa aplicação Assim é que é. Iva, como é que foi o final de semana? O final de semana foi bom. Exato. Foi maravilhoso. Tranquilo, como sempre. Exato. E hoje estamos aqui com forças e energias renovadas. Como eu costumo dizer sempre, a segunda-feira é o melhor dia da semana para mim. Quando chega domingo, não vejo a hora de chegar segunda para começar a correr atrás dos prejuízos, agenda e etc, etc. Então foi bom. Pois, do meu lado também foi. Do meu lado também foi. Também tranquilo. Foi, né? Tranquilo, fiquei no domingo a assistir o futebol, o jogo dos Mambas. Foi um jogo cheio de tanta emoção, houveram tantas oportunidades para podermos marcar o golo. Mas pronto, não foi possível. Mas acredito eu que no dia 30, se a memória não me trai, quando forem a defrontar novamente a Zâmbia, acredito que grandes coisas nos esperam. Eu acredito que Moçambique desta vez está mais preparado do que nunca para trazer resultados positivos. Acredito eu. Iva, és mesmo moçambicano, eu sou. Sabes, muito otimista. Estive com tanta ansiedade à espera do golo. Houveram várias oportunidades ali e eu saltava da cama tão satisfeito. Eu acredito que não. Falando nisso, um dia desse temos que falar aqui sobre desporto, no geral. Exato. Futebol, basquete, natação, etc, etc. E fazemos aqui um pequeno barulho, que é para o nosso governo, as entidades competentes, verem o que é que se pode fazer de forma mais séria em prol do desporto no nosso país. Exato. Porque quando não é o futebol, onde a maior parte das vezes perdemos, exato, é o basquetebol. As meninas deixaram de ir a uma competição porque não tinham um campo para treinar, quando nós temos muitos campos aqui no nosso país. É natação, não tem financiamento, atletas devem se alimentar bem, devem receber bem, devem descansar, devem ter maior qualidade de vida. Então, isto também constitui parte do desenvolvimento de uma nação, de um país. Então, devemos também trazer esses temas à tona. Começamos a falar do que ficarmos só a reclamar e a fazer posts no Facebook. Nós, como povo, também merecemos alguma justificação. Por que o desporto está a falhar? Né? E muitas coisas, até a relva que foi roubada. Aparece. Exato. Coisas do nosso país que vão acontecendo no dia a dia, né? Se não acontecesse nada, aí também ia ser estranho, né, Júlio? Exato, exato. Então fica aí a dica. Vamos falar sobre futebol, desporto. Vamos arranjar uma semana inteira. Só para falar, sim. E diversas modalidades que temos. Exatamente. Sim. Diversas modalidades. Eu pelo menos conheço o pessoal da natação, do futebol e do basquete, então já dá para fazer aí uma chamadinha e convidar para virem cá para percebermos ainda mais de perto quais são as reais dificuldades, como é que nós podemos fazer para ajudar, né? Outro dia eu vi um meme, uma fotografia, por causa de um cinema. Ok. De um cinema que foi reabilitado e agora virou supermercado. E eu perguntei onde é que está a Ministra da Cultura neste momento. A Ministra da Cultura é essa que é cantora. Sim, acho que ela é cantora, artista. Toca alguns instrumentos, exato. já fez vários shows pela Europa, porque ela estava na Europa. Okay. Fez vários shows. Ela tem experiência, então pode trazer essa experiência para aqui
E eu também acho que muitas vezes não se justifica o dizer que o governo não tem dinheiro. Pois. Nós temos grandes ONGs aqui, temos grandes empresas. Se o governo ou o Ministério da Cultura fizesse aí uma parceria, né, como responsabilidade social, Exato. essas grandes empresas que estão cá e tivessem como responsabilidade a reabilitar as nossas salas de teatro, que são muitas. Fazemos um alistamento de, vamos lá, grupos teatrais, Exato. grupos de canto e dança, várias tradições ao longo do país, né? Porque nós temos multiplicidade e diversidade de culturas. Cada tribo tem aquilo que são as suas características, né, e os seus elementos. Temos também instrumentos, xilofones, etc. A timbila. Xilofone, timbila. Falando em timbila, vai acontecer um festival de timbila na Europa. Exato. Mas aqui nós não fazemos, quer dizer, aqueles brancos vieram para aqui, aqueles brancos, desculpa, os estrangeiros vieram para aqui e aprenderam conosco, agora eles estão a usar isso, isso. Há um valor. Então, vamos lá começar a ser um povo um pouco mais sério, né? Que temos um governo sério também. Um amigo fez um post desse e ele está corretíssimo. Então é possível, juntos, organizarmos as coisas. Exato, né? É possível. Organizarmos, ter claro e também ensinarem-nos a nós, que não temos nenhum talento, mas temos bom ouvido, aprender a ir a uma sala de cultura, ir ouvir poesia, ir ouvir nossa música e pagarmos por isso. É assim como vamos crescer. Quando nós viajamos por o mundo fora, aqui mesmo na África do Sul, é possível fora dos restaurantes, nos shoppings, ver bandas que cantam mesmo de qualidade, olharmos assim e deixarmos ali moedas, né? Sim. Então, se nós melhorarmos esta parte, é possível também termos a área de cultura aí avançar. Então, temos muito tempo e muitos temas para explorar. Mas isto é um trabalho em equipe, tem que ser um trabalho em equipe, porque é assim, eu percebo que a Ministra da Cultura em nenhum momento faz as coisas de uma forma individual, isolada, e é preciso também haver aqui uma parceria por parte do governo com as televisões locais. Não falo da televisão mãe, falo de todas as televisões, em trazer a público as suas ações. Há muita coisa que o governo faz, mas que não é prioridade. Há muita coisa que devia levar aquele dinheiro e investir exatamente no desporto. Eu também acompanhei há pouco tempo que se judoca ou algo assim parecido, estava a precisar de um apoio para ir representar o país. Sim, isto é triste. Que se pare a reabilitação de uma estrada ou a construção de uma ponte, mas que se invista naquele talento que está a ser descoberto. É importante investir nisto. O desenvolvimento vem através do reconhecimento. E este reconhecimento tem que ser visto de fora para dentro. Se nós conseguirmos levar o nosso atleta, o nosso músico, o nosso artista para fora, facilmente estamos a vender a nossa cultura. E é fácil atrair turistas para aqui, para Moçambique. Eu acredito que isso, um dia os nossos governantes vão parar e vão olhar, vão começar a ver as coisas por esse lado. O tempo é exatamente este. Exato. E nem todas as coisas, Júlio, que se podem fazer para melhorar alguma situação tem que ver com dinheiro. Sim. Podem ser feitas campanhas, porque tem um ministério e depois tem os órgãos locais, escolas, chefe do quarteirão, do bairro, grupo dinamizador, que se sente uma vez por semana, 2, 3, se for necessário, ou quinzenalmente, para começar a conversar sobre estas coisas. Mas torna-se difícil porque esta pessoa está com fome. Então, há muitos pequenos probleminhas aqui que devem ser resolvidos em simultâneo, entende? Exato. Porque
É por isso que eu disse, nem todos vamos fazer a mesma coisa, mas é preciso que todos estejamos a fazer alguma coisa. Exato. Cada um na sua área de ação. Há pessoas que não têm dom para isto, mas têm dom para a machamba. E nem precisamos... É assim, quando um governo entra, né, tem um plano quinquenal, dentro do plano, quais são as políticas públicas ou os objetivos, etc., que estão a ser traçados? Eu penso que todos eles podem ser desenhados a caírem no mesmo ponto. Para esta parte funcionar, temos que criar este pilar, temos que criar esta base, temos que limar esta aresta, temos que puxar por aqui, temos que crescer no desporto, tem que ter um equilíbrio, né? Não vamos necessariamente dizer para a construção de estrada. Vamos dizer para de inventar orçamentos ilusórios para a construção de estrada. Você vê um troço, vê ali 90 bilhões, não sei o que, não se justifica. Sim. Não se justifica. Então, é possível, dentro de possibilidades, nós resolvemos. Quando nós queremos fazer um casamento ou uma festa dentro da família, o que acontece? Eles trazem isso, trazem aquilo, trazem aquilo. E todos nós avançamos. Quando tem alguém que nós... não tem como estudar, vamos juntar todos, estudamos, sacrificamos durante 5 anos e acontece, né? Então é só nós estarmos mesmo... We have to work hand on hand. Andamos de mãos dadas para o cumprimento daquilo que é o nosso objetivo. Porque está mal, está tudo mal. Está tudo mal mesmo, não vale a pena passarmos a mão na cabeça, está tudo mal. E depois, precisamos de melhorar. E precisamos sim. E depois, na África do Sul, é uma coisa que fazem há 5 ou 10 anos, sei lá. Depois da Matrix ou depois da 12ª, vão para as escolas de empreendedorismo para ensinar a fazer coisas. Depois de ter o teu trabalho, que has de pagar sozinho a tua faculdade. Aqui até temos institutos, mas o que definitivamente esses institutos estão a criar, e estes casos de sucesso estamos a levar para incentivar e impactar outras pessoas, a dizer, olha, é possível, vamos fazer machamba, nem todos já vamos ir para o escritório. E não rirmos, porque eu sou doutor, trabalho no escritório, e aquele ali, você pode ser doutor, ganhar 15 mil, e eu ser machambeira, fazer 100, 200, 300 mil. É ver? Isso é verdade. Sim, então temos que começar a desconstruir essas coisas também, de pensar que... Mas até aí, Mirandjacoamba, doutor, eu quero ser doutor. São os valores que a sociedade impôs. Que é preciso ir para a faculdade, ter canudo, eu até às vezes me esqueço que sou doutor. Vamos falar enfim, do nosso contato. Tudo isto que nós estamos a falar de hoje é algo relacionado a pessoas, né? Pessoas essas que estão frustradas de certa forma porque não conseguem cumprir aquilo que são os seus objetivos, e essas mesmas pessoas estão dentro de um relacionamento, estão dentro de um casamento. Casamento esse que, por vários motivos, nos dias de hoje, muitos casamentos estão a dissolver. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Hoje vamos conversar sobre o divórcio. Pois, mas antes disso, Iva, eu gostava mesmo de deixar ficar aqui os nossos contactos comerciais, para quem quiser anunciar os seus serviços, produtos, trazer aqui marcas. É tão simples, é bastante simples. Sim, basta entrar em contato com o nosso departamento comercial, que funciona durante a segunda, que funciona na hora normal do expediente, assim que é, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 até às 16 horas. O contacto é 8728-009 ou pelo e-mail comercial@mega.co.mz. Eu quero que tu fales do reality show. O reality show vai começar já dia 5. Dia 5 de agosto vai começar. Preparem-se, os próximos 5 fins de semana não serão os mesmos, serão de muita diversão, a partir da sexta-feira às 16 até segunda-feira às 8 horas. Fiquem ligados, porque estaremos a transmitir a tempo inteiro, não tem como perdermos absolutamente nada sobre o reality show. Esta semana vamos ter a nossa gala, né, de apresentação dos candidatos. Fique ligado, vai ser extremamente divertido, e queremos que das próximas iniciativas, né,
Exato. Que o caro telespectador lá de casa participe, porque precisamos de coisas novas e diferenciadas e precisamos destes tipos de iniciativas. Parecendo que não, os casais vão de sair lá renovados, vão sair de outra forma. Às vezes precisamos desse escape e não conseguimos, não temos com quem deixar o menino, não temos isto e aquilo, às vezes até deixamos, depois a ligação, teu filho não está a dormir, aqui está a chorar, vem buscar. Acabamos não tendo um tempo mesmo de para atenção nós. Plena um para o outro, como casal, exatamente. E precisamos disso. Exato. E não só, para além disso, olha, sai-se a ganhar aí os 50 mil. Sim, temos um prêmio de 50 mil que vão ajudar aí em casa a aumentar blocos, a cobrir, comprar chapas ou sei lá, qualquer que seja o objetivo, a ficar com uma prenda, né? uma lembrança aqui da nossa televisão e dos nossos patrocinadores. E recordar ao nosso telespectador que a partir do dia 5, assim que iniciar o reality show, teremos também aqui a alteração da nossa grelha. Os finais de semana, conforme havia dito a minha colega, os finais de semana todos serão marcados por emoções deste reality show. Não perca, se não tiver um descodificador da Zap, DSTV, GoTV, faça questão de comprar para poder assistir ao nosso reality show. E para quem é artista, digamos, advogado, poeta, seja o que for, desenvolve alguma arte, pode entrar em contato com o nosso departamento de produção para participar dos nossos programas, mandando uma mensagem pelo WhatsApp para o 87 28 28 009. Diga qual é o programa que você quer participar e mande uma mensagem pelo WhatsApp que a nossa equipe vai o receber de braços abertos. O tema de hoje é divórcio. Pois. Vamos falar do divórcio. Nós queremos saber, há muitos casais que hoje estão divorciados, praticamente já não são casais, porque já estão divorciados. E praticamente nós gostaríamos de colher a vossa experiência, perceber de facto o que é que levou-vos à separação, como é que eram antes de se separar, como é que lidavam. Queremos aprender convosco e se tiverem também algumas questões, podem deixar ficar, porque teremos o jurista Edson Chuma, se a memória não me trai, que estará aqui conosco, que é para esclarecer alguns pontos em torno deste tema, que é o divórcio. Iva, o que é que nós podemos dizer sobre este tema? Antes de abrirmos as linhas, ou abrimos as linhas, podemos já abrir as linhas? Acho que sim. Vamos abrir as linhas. O nosso número de contato é o 84 28 48 55 0. 84 28 48 55 0. Ligue para nós e deixe ficar aqui aquilo que é a sua experiência com relação ao tema do dia, né? Que é divórcio. Exato. Qual é a experiência negativa que você teve com relação a este tema? Eu acredito que a maior parte, não sei, é a minha percepção, eu até posso estar errado, aceito. A maior parte dos casais, quando vão se divorciar, é um divórcio conflituoso. Nunca é na paz. Olha, pronto, valeu o tempo que estivemos juntos, mas eu vejo que a nossa relação já não pode ir além por este e por aquele motivo e na boa vão, divorciam-se. É sempre antecedido de um conflito, guerra, coisas do gênero. Ivas, podes falar um pouco sobre isso? Eu sei que tu papas na língua não tens. Júlio. Exato. Enquanto falavas, até falaste de forma muito mais leve. Exato. Não costuma ser assim tão fácil. E não é um tema fácil, não é uma coisa fácil o divórcio. Muitas das vezes quando as pessoas falam, até dizem assim, como ser mulher e ser divorciada
é difícil. Não é só o ser mulher, o ser homem também. Ninguém se casa para se separar. Pois. Ninguém entra num relacionamento para terminar. E enquanto se constrói uma base, enquanto nós vamos convivendo, vamos estando no dia a dia, mesmo naqueles relacionamentos em que alguém tem uma agenda contigo, quer-te porque quer, mas não quer para uma coisa séria, né? Ok. Está ali durante um tempo e depois vai-se embora. A pessoa cria ilusões, até nem são ilusões, cria esperança, cria histórias, imagina a coisa, constrói, vai ser pai do meu filho, vai ser. Até temos nomes para os nossos filhos, planos para as nossas casas, como queremos a cozinha, isto e aquilo. Criamos significados, criamos uma história. E de repente tem que interromper aquilo. A história. É um choque muito duro, muito difícil. Não é só o estar ali, não é só pelo relacionamento, não é só pelas pessoas. Muitas das vezes nós olhamos alguém que até leva a porrada, tá, não é bem tratada, mas não vai embora, dizemos, ela é burra. Ok. Aquele ali bate, joga de coisas na cara, mas ela ainda está ali. Ela só não sabe exteriorizar, né? Porque as pessoas muitas não sabem que é mais por dentro do que por fora. Do que por fora. É esta construção, é confiança, dormir todos os dias com alguém, mesmo nossos pais, quando alguém morre na nossa família, vai embora, ou está distante, ou brigamos, não dói só porque é meu irmão, é pelo relacionamento, pela relação que nós criamos, exato, pela afinidade, por esta coisa invisível que é construída ao longo do tempo, mas que é muito visível, porque começamos a sentir falta daquele bom dia, começamos a sentir até falta daquela pessoa acordar e nos encher o saco e nos fazer até apurada. Sentimos falta. Exato. Então paras e dizes, você é masoquista, como você sente falta disso? Exato. É aquilo que ela construiu e nós sabemos até que aqui em Moçambique cada localidade tem os seus princípios, os seus valores. Há mulheres que para elas é normal que os maridos lhes batam, se não bater, não gosta dela. Porque é aquele significado que ela construiu agora. Apanha uma Iva fofinha, na primeira porrada, está aí meter queixa. Exato. Porque Iva aprendeu que não, isso é violência, eu não posso permitir. Violência física, psicológica, vou meter queixa. Então, tudo isto de relacionamentos, tanto amorosos assim como de amizade, é mais por aquilo que nós construímos não material, casa, não sei o que. Muitas pessoas dizem, é bloco de fazer, é não sei o que. E até dizemos, eu não é deixar essa casa. Mas não é a casa, é o significado que aquela casa tem. A história. Tem para nós, a história. Como é que você vai desconstruir uma história da noite para o dia? Como é que Júlio, temos sinal de ter alguém em linha? Temos Alô, sinal. boa tarde. Alô, boa tarde. Anifa. Temos a senhora Anifa. Eu não consigo ouvir, produção, eu não consigo boa ouvir. Boa tarde, senhora Anifa. Sim, boa tarde. Senhora Anifa, boa tarde. Pronto, infelizmente perdemos. Iva dizia que a casa não... A casa, os blocos, aquela história toda. Tudo. Assim. Não é isso que está em jogo. É aquilo que nós construímos de história. O meu sacrifício, eu ter aberto mão. Realização e satisfação vem disso. Exato. Sim. As pessoas só se apegam a isso porque não sabem dizer de facto o que é que lhes prende, quer lhes prender. Sim, só sabem que há uma angústia, há um medo, sabes, mesmo de várias histórias que eu já ouvi, eu sou uma pessoa divorciada, no dia do divórcio, mesmo que o processo... Temos o Sr. Henrique, desculpa. Boa tarde, Sr. Henriques.
Boa tarde, senhor Henriques. Produção, não conseguimos ouvir nada aqui no estúdio. Senhor Henriques, boa tarde. Bom, infelizmente estamos com problemas técnicos. Vou pedir à minha produção que reveja o que deve estar aqui a acontecer com as chamadas que estamos aqui a perder. Acredito que os telespectadores que estão a tentar entrar em contato conosco, de algum modo querem deixar ficar as suas contribuições. Bom, Iva, vamos a um pequeno intervalo. Sim, vamos a um pequeno intervalo e vamos voltar. Pode ser? Bom, caro telespectador, fique... Mega TV, voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. FleetTrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. FleetTrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleettrack.co.mz. Rola bola que o show vai começar. As grandes emoções de futebol português estão na Star Times. Porto e Tondela a contar para a grande final Supertaça Cândido de Oliveira 2022. Recarregue já a tua conta para acompanhares minuto a minuto este grande jogo que terá transmissão em direto no canal Novela P da Star Times. Venha vibrar e ver o público festejar. Star Times. Divirta-se com a vida digital. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Boa tarde, seja bem-vindo ao segundo bloco deste que é o seu programa Mega Chat, que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, mas a partir desta sexta-feira iremos interromper as sextas-feiras porque vai iniciar o nosso maior reality show, que é o Final de Semana Comboio. Há muita expectativa sobre este reality show, não é isso, querida Iva? É exatamente isso. Perdão, o ar-condicionado. Deixou. Está a dar cabo de mim aqui. Exato. Mas é assim, o tema de hoje é sobre o divórcio e já cá temos o nosso jurista, que é o convidado de hoje. Falo-vos do Dr. Edson Schumann. Dr. Edson, seja bem-vindo ao programa Mega Chat, não é pela primeira vez, mais uma vez, seja bem-vindo. Quando a pessoa é bem-vinda, até salta um sorriso de forma espontânea. Então, acredito que é boa noite ou boa tarde. Não, ainda é boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde. E para todos que se encontram ligados à Mega TV. Exato. Doutor, o nosso tema de hoje é sobre o divórcio e nós gostávamos que definisse de facto o que é o divórcio para nós percebermos uma definição assim muito
aberta, porque por vezes podemos confundir o divórcio com a separação entre casais que não são casados. Então, queríamos perceber bem quando é que se trata de um divórcio. Questão bem colocada, porque é importante ter em conta que só pode falar de divórcio quando se fala de casamento. Exato. Ou seja, só podem divorciar-se pessoas casadas. Agora, pessoas que vivem como as tais chamadas uniões de fato, elas não podem divorciar-se, mas podem sim dissolver a união. Agora, um termo, eu não traria um termo técnico. Vamos imaginar que o Edson e a Iva são amigos de longa data, com um vínculo tão forte. E por algum desentendimento, o Edson diz para a Iva, pá, a partir de hoje já não és minha amiga. Não é? Isso quer dizer que nós ainda podemos comunicar, mas como amigos já não. Por que é que eu trago este exemplo? Porque é o que acontece com o divórcio. Divórcio é quando duas pessoas, não é, quando vão celebrar matrimônio, ou seja, casamento, não é, que é até a tal união voluntária entre duas pessoas de sexos distintos. Exato. Não pode ser do mesmo sexo. Em Moçambique ainda não se prevê isto. Então, estas pessoas, quando entendem que não é possível dar continuidade a este vínculo matrimonial, não é, a semelhança daquele dissídio, daquela contenda que o Edson teve com a Iva, eles afastam-se, ou seja, eu já não falo com a Iva como amigo. Então, no divórcio, o que acontece é que as pessoas podem até falar, podem estabelecer futuras relações, mas aquela relação que uniu o casal deixa de produzir os seus efeitos. Ou seja, há uma dissolução, não é, total de todos os deveres que foram que produziram-se em virtude da celebração do casamento. Okay. Porque é muito, não se pode falar de divórcio sem tocar na figura do casamento. As pessoas celebram um casamento e naturalmente ele vai produzir efeitos. Um dos efeitos são os deveres conjugais, dever de assistência, de fidelidade, dever de coabitação e por aí vai. E naturalmente que, havendo aqui divórcio, cessam por completo todos estes efeitos. Falamos dos seus deveres. Ou seja, as pessoas podem comunicar como pessoas, mas deixam de comunicar-se como marido e mulher. Ok. Edson. E quais são os tipos de divórcio que nós temos? Bom, a semelhança... Existem dois tipos de divórcio. Existe o divórcio litigioso. Por que não começar com o divórcio não litigioso? Sempre para conflito. Exato. Existe o divórcio não litigioso e que pode ser requerido por ambos. Este é o termo que nós temos atribuído juridicamente falando, um termo técnico, né? No lugar de dizer marido e mulher, utilizamos o termo os cônjuges. Então, o divórcio não litigioso pode ser requerido por ambos, não é? É não litigioso é quando não existe conflito. Mas a nossa lei impõe lá um requisito. Este divórcio pode ser requerido por ambos os cônjuges quando tiver sido cumprido um requisito temporal, ou seja, quando estiverem casados há mais de 3 anos e separados há mais de 1 ano consecutivo. Ou seja, não vamos casar hoje e amanhã requerer o divórcio por mútuo consentimento. Não, ali coloca lá impedimentos, existem barreiras. Este é o primeiro tipo de divórcio. Que é para as pessoas não se separarem e voltarem a casar de novo. Exatamente, tem que se proteger, não é? E além deste requisito temporal, estamos a falar de um divórcio por mútuo consentimento. Vamos assumir que o consentimento entre os cônjuges não vai se resumir somente no fato deles não pretenderem dar continuidade a este vínculo matrimonial. Não, o consentimento deve ser muito extensivo. Deve ser consentimento no que diz respeito à regulação do poder parental, ou seja, com quem fica a guarda das crianças. Deve haver também um consentimento, ou seja, um acordo no que diz respeito à partilha de bens, naquelas situações em que desta relação ou deste matrimônio tiverem sido adquiridos bens. Então também deve existir uma lista com quem fica esta parte, com quem fica a outra parte. Deve também haver acordo naquelas situações em que um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, carecer de alimentos. Existem situações, olhando para a nossa realidade aqui em Moçambique, o homem é aquele que tem um tal poder financeiro, poder econômico. Então, durante este percurso, durante esta relação matrimonial, a mulher é aquela que cuida da casa e que não tem acesso a uma profissão.
Naturalmente que cessando esta relação matrimonial, a mulher pode exigir com que o marido ou o ex-marido tenha que fazer o pagamento de uma prestação alimentícia, este determinar. Então, estamos aqui a colocar requisitos que não podem ser colocados em causa quando as partes entenderem que querem cessar com este matrimônio por via de um divórcio amigável. Então, deve haver um acordo em todos estes aspectos. Não havendo acordo num só, não há espaço para divórcio por mútuo consentimento. E quando vai ao tribunal, já. Exatamente. Antes, no amigável, pode ser feito no conservatório. Na conservatória em que os cônjuges residem. E repara que pelo fato de ser amigável, os cônjuges podem ser representados por um e único advogado. Porque não há litígio, não há discussão. Agora, quando há desentendimento num dos acordos, já não há espaço para divórcio por mútuo consentimento. Agora, o doutor falou do primeiro, na questão que a minha colega colocou, há um certo tempo no primeiro divórcio, tipo de divórcio, que é o não litigioso, que é amigável, que existe um certo período para se separar. E o litigioso, ou em regra geral, existe algum tempo determinado que o casal tem que ficar junto para depois separar-se? Bom, esta é uma discussão que traz consigo várias opiniões a nível da doutrina, porque existe uma vertente que entende que este prazo que foi estabelecido para o divórcio por mútuo consentimento deve ser também aplicado no divórcio litigioso, não é? É uma questão de interpretação, mas eu olho para o divórcio, indo agora, né, o divórcio litigioso, porque o nosso legislador, ele coloca lá fundamentos. Ou seja, se não é possível ir por via de um divórcio por mútuo consentimento, em virtude da existência daqueles requisitos de tempo, aqueles acordos que devem ser lá firmados, é possível requerer um divórcio litigioso. É litigioso quando o quê? Quando as partes não se entendem. E o entendimento pode ter uma causa. Qual é a causa do não entendimento? Pode ser por adultério, pode ser por violência doméstica e por aí vai. Agora, a questão que se coloca é, numa situação de adultério, de violência doméstica, será necessário que o outro cônjuge tivesse que aceitar isso, tivesse que viver durante este período de tempo, durante estes 3 anos, só para depois intentar a ação do divórcio? É uma questão que se coloca. A minha posição é de que, o requisito de tempo está lá para o divórcio por mútuo consentimento. Aqui no divórcio litigioso, cabe às partes apresentarem um dos fundamentos que a lei determina. Né? São vários. Eu fiz referência ao primeiro, que é adultério, depois pode ter a violência doméstica, pode ter a violação dos deveres conjugais, pode ter a separação de fato por um período superior a 1 ano e por aí vai. São vários fundamentos. O importante é, com base naquela causa que criou o desentendimento, encontrar o fundamento que se enquadra. Ok. Doutor, numa situação em que eu contraio um matrimônio, fico 1 semana, vou lua de mel, todo, fico mais 1 semana dentro do casamento, temos 1 mês, e simplesmente meu cônjuge vai embora de casa, passar 6 meses, 1 ano, 2. Como é que eu faço para resolver essa situação? Não vou ficar refém da pessoa, né? Naturalmente. Vamos imaginar uma situação, posso até colocar mais lume, mais lenha na fogueira, não é? Numa situação de um matrimônio em que a Iva e o futuro, se é que já existe, decidiram adotar o regime da comunhão geral, não é? Mas 1 semana após o casamento, ele desaparece. Vamos supor que ele tem acesso a contas bancárias, tem acesso a patrimônio, não é? Ao patrimônio comum do casal. Aí vem entende que, eu casei recentemente, então por que lançar a mão de um divórcio? Qual é a figura que eu poderia utilizar no lugar de intentar uma ação de divórcio, proteger o meu patrimônio? Eu quero continuar casada com ele porque eu acredito que ele teve aquelas andanças dele, a semelhança de um cão quando sai à noite, quando foge do cativeiro, ele desaparece e regressa. Então eu vou dizer, não que eu esteja a comparar o homem a um cão. Quando ele um dia vai regressar. Então o que a Iva pode fazer? No lugar de intentar uma ação
de divórcio, pode intentar uma ação de separação de bens. Ok. A ação de separação de bens não dissolve o casamento. Ela simplesmente é intentada naquelas situações em que um dos cônjuges apercebe-se que a atitude do outro pode colocar em causa o patrimônio próprio ou o patrimônio comum. Então eu, no lugar de... Porque acredito que ele vai mudar, no lugar de intentar uma ação de divórcio, eu vou requerer uma ação de separação de pessoas, de bens. Então decreta a separação de bens, eu vou fazer a gestão do patrimônio e já está. Agora, podemos ir longe. Além dessa separação de bens, pode-se também requerer em simultâneo a separação de bens e de pessoas. Ou seja, deixamos de viver na mesma casa. Aquele dever de coabitação cessa, né? Mas não cessam os efeitos do casamento. Qual é? Um dos efeitos é o dever de fidelidade. Ou seja, separamos bens, separamos pessoas, mas continuamos casados. Então ainda estamos casados, e se estamos casados, naturalmente que deve haver um cumprimento escrupuloso de todos os deveres. E um dos deveres é o dever de fidelidade. Não é pelo fato de estar separado de pessoas e bens e achar que pode ter uma relação extraconjugal. Não, não pode. Ok, mas minha questão era baseada em 2, 3 experiências que eu já tive de pessoas próximas. Ok. E que depois, eu sendo casada só no papel, tem implicações. Se eu vou ter que tocar a minha vida, vou ter que dar continuidade à minha vida. Independente do regime, ainda bem que tocou na parte do regime, eu vou adquirir um terreno, vou construir uma casa, vou abrir uma empresa, vou constituindo riqueza, né? Estamos à espera dos 3 anos, 4, que são os prescritos, né? Para que haja um divórcio. Sim. Então, chega a altura, eu já estou estabilizada financeiramente e vou ter que dividir as coisas. Com uma pessoa que só ficou comigo 2 meses, ou só casamos, festa bonita e depois acabou. Bom, esse é um dos efeitos do casamento. Eu até não. Eu tive o privilégio de lidar com processos de divórcio muito cedo. Muito cedo, porque a minha mãe é advogada e especialista nesta área de família e é docente também nesta área. Então, muito antes de formar-me em direito, eu já tinha acesso a esse tipo de processo e até presenciava alguns debates entre cônjuges que pretendiam dissolver o matrimônio. E a maior causa, a maior dificuldade que se encontra para poder dissolver um matrimônio está geralmente, não digo sempre, geralmente está associada à dificuldade que os cônjuges têm de chegar a um consenso relativamente ao patrimônio. Porque um entende que não, esse patrimônio eu construí durante o tempo X e durante o tempo X se estiveste numa relação com a Isabel, desculpa, não haja uma Isabela em casa, então não posso partilhar. Não tem como não partilhar. Sim. Tudo depende muito do regime em que as partes vão adotar, não é? Porque o regime é que vai regular o matrimônio. E em situações, Iva, só caso não coloque essa questão, que vamos lá, as partes no início elas podem não adotar, não indicar o regime que vai regular o seu matrimônio. E quando é assim, a lei não fica no silêncio. Ele diz, ok, para todos aqueles que não indicarem o regime que vai regular o matrimônio, de forma supletiva, né, a lei indica e diz que todos aqueles que não indicaram, né, o seu matrimônio passará a ser regulado pelo regime da comunhão de adquiridos. Ok. Então é uma indicação que a própria lei já faz para salvaguardar situações de não indicação por parte dos cônjuges. Essa parte então existem pessoas que simplesmente vão contrair matrimônio, não consultaram um jurista, não consultaram um advogado. Sim. E simplesmente vão lá e assinam e não fazem indicação daquele regime que pretendiam que pudesse regular a sua relação, e ali por conta disso diz, ok, como não fizeram a indicação, nós iremos fazer, de forma supletiva está aí, regime de adquiridos.
uma das minhas lutas, né, é que esse tipo de informação e mais seja cada vez mais difundida. Porque as pessoas, de facto, entram às cegas. E nós não temos uma cultura, assim, de parar e dizer cara a cara o que é que tu tens, o que é que eu tenho, o que é que eu estou a trazer para este casamento. Ninguém tem coragem de fazer isso. São poucas as pessoas. Nós ainda a namorar, construímos no terreno do nosso namorado. O terreno que ele que adquiriu. Vamos investindo. Nós, as mulheres, principalmente, conseguimos dinheiro de stick, metemos lá blog. Amor, deixa blog. Metemos isto e aquilo que muitas vezes depois lá à frente não costumam contar esse nosso esforço, esse nosso empenho também. E as pessoas entram, simplesmente quer casar para mim, já precisa. Eu, por exemplo, quando me casei com um geral de pés. Eu não tinha noção disso. Só vi ali, acho que isso aqui está. Fui perceber depois, quando eu estava tratando do meu divórcio, né? Exato. Fui entender que nós estávamos falando, devia ter agido desta e daquela maneira. Então, as pessoas me difundem. Não sei porque há muita emoção. As pessoas têm como, a maior parte das pessoas tem como meta isso. Depois temos os problemas que nós vivemos, né? Muitos de nós, quando vamos nos casar, não vamos com esse objetivo de separar amanhã. Acho que quando estabeleceram estes fatores, perceberam que o homem é o lobo do próprio homem, está em bastante mudança. Então, dentro disto, desta nossa falta de conhecimento e ignorância, né? Vamos assim chamar, esteve aqui a falar dos regimes e das assistências que devem ser prestadas. Essas assistências são somente para as mulheres ou para os homens também? Se nós nos separamos, o meu meu parceiro cônjuge, não tem condições, eu também devo lhe dar assistência? E por quanto tempo? Como é que funciona? Eu é que determino? Como é que é regulado? Hoje em dia, temos assistido uma luta, né, uma batalha do sexo oposto. Para quem consegue ver o oposto, é só você aí. Do sexo oposto no sentido de buscar direitos iguais. A tal igualdade de gêneros. Pois. Então, se é aplicável à mulher, com toda certeza que para o homem também vai ser. Agora, quanto ao tempo, é difícil porque está muito relacionado com a capacidade que a outra pessoa tem de empreender e sair daquela situação. Enquanto estiver, terá que sustentar. Terá que sustentar. Mas as mulheres, quando chegamos a esses pontos, não querem assumir essa responsabilidade, saltam um bocadinho. Isso é verdade. É não, como não é o meu caso. No meu caso, não estou a falar do teu caso. O que o tribunal... Não estou a falar do teu caso, mas a maior parte, para dar assistência a um homem, é uma complicação, um bicho de sete cabeças. No meu caso, tinha que dar assistência a mim. Exato. Okay. Está a parecer pessoal essa conversa. Mas é assim, doutora, depois de quanto tempo ou quantas vezes alguém pode se divorciar? Quantas vezes? Há um limite de divórcios que eu tenho que ter? Existe? Diferente saúde. do direito penal, né, do crime. Se me perguntassem quantas vezes eu posso cometer um crime ou cometer crimes, quantas vezes quiser, até aprender. Sim. Porque das vezes que cometer um crime e ficar provado, está lá a sanção. Então, quer casar, casa. Quer divorciar, divorcia. Quantas vezes for necessário. Porque o fim último do ser humano é encontrar a felicidade. Exato. Então, acha que se não encontrei com Iva, vou encontrar com a Isabela. E falando nessa de encontrar a felicidade, imagine que eu vá para a Isabel e depois eu aperceba-me que a Isabel não é esta. A verdadeira é a Iva. Há uma forma de voltar a casar-me ou reatar, se assim for, com a Iva e voltarmos a tornar casados? Depois de ter me divorciado da Iva? Se o desejo for o mesmo. Sim, mas não. Eu conheço duas moças
Conheço 2 moças que os rapazes casaram com elas 2 vezes. Exato. Casaram, divorciaram, ficaram um tempo, voltaram a casar. É. Aqui em Moçambique. Aqui. Conheço. Eu até, muito antes de responder a questão, porque é boa, eu fiz um estudo que não está muito relacionado com o direito, está muito relacionado com a parte da íntima, ou com os motivos que determinam com que as pessoas possam relacionar-se. Eu tirei lá de um livro que tem como título As 5 Linguagens do Amor no Casamento. E ele diz que boa parte das pessoas que vai celebrar casamento é motivado por um sentimento de ilusão, ou seja, de paixão. Não é? Conheci a Iva hoje, para mim ela é a mais espetacular. Não tem defeitos, não tem nada. E já repararam que até as pessoas apaixonadas têm dificuldades de poder estudar, ser um estudante, até de se concentrar no trabalho. A qualquer instante a imagem que me aparece na mente que vai aparecer a Iva, ou eu, Isabela. Então, eles dizem, são psicólogos, né? São estudos feitos nos Estados Unidos, que boa parte dos casamentos são celebrados enquanto as pessoas estão possuídas por este sentimento de paixão. Então, quando acaba a paixão, é que vem o amor de verdade. Existem casais que conseguem superar isso e continuam juntos. Mas tem aqueles que começam a ver os defeitos, afinal é assim. Começamos a sair do ideal para o real. Então, eles explicam o fato das pessoas saltarem de relacionamento por relacionamento. Na tentativa de encontrar a pessoa perfeita, não existe. E aí não é problema da outra pessoa, é nosso. É nosso problema. Nós é que criamos muitas expectativas sobre as outras pessoas. Nós exigimos dos outros coisas que nós não somos capazes nós mesmos de fazer para nós. Então, se eu não sou perfeita, por que é que tem que exigir perfeição da outra pessoa? Expectativa. Imagina, vamos colocar um caso. Se vai ao Hotel Pulana sem querer fazer publicidade, chega lá, pede um prato e lhe trazem um prato que não tem nada de especial. Vai gorar a expectativa, porque estou no Hotel Pulana, se pedir um frango a zambiziana, vem um melhor frango. Chega um pindainho. Expectativa. Agora, se vai para um restaurante que não tem nome e pede o mesmo frango que pediu do outro lado, e o frango vem com um semblante melhor e é todo saboroso, até pelo cheiro. É o significado que nós relacionamos ao sítio. Então nós olhamos e a pessoa e criamos uma expectativa e eventualmente a expectativa que foi criada naquela pode ser alcançada numa outra pessoa que não aparenta, ou seja, não tem o mesmo perfil que aquela pessoa que nós olhamos. Penso que vamos para o intervalo, voltamos já. Vamos ao intervalo. Mega TV, voltamos já. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Tenha entretenimento fantástico para todos com o DSTV Família. Assista ao imbatível futebol europeu. Séries internacionais e nacionais inéditas. Telenovelas emocionantes. E diversão total para os mais novos. Adira já e fique ligado ao DSTV Família e ofereça à sua família algo espetacular. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola.
Tens de futebol da época passada? Vai, esquece. Esquece isto, aquilo e esquece completamente esses rapazes nessas camisolas. Porque está quase a começar uma nova época de futebol na Gol TV. Com mais de 7 ligas e taças, mais um campeonato do mundo. A Gol TV traz-te mais e melhor futebol na nova temporada. Não percas nada. Mantém-te ligado à Gol TV no melhor lugar da casa para assistires a muita ação. Gol TV. Vais amar. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vinda à terceira e última parte do programa Mega Chat. Estamos em conversa com o Dr. Edson Chuma, ele que é jurista, sobre o tema divórcio. Estamos a ter bastante esclarecimentos sobre este tema. Mas é importante recordar ao empresário e empreendedor que queira anunciar os seus serviços aqui na Mega TV, é bastante simples. Basta entrar em contato com o nosso departamento comercial que funciona assim que é durante as horas normais de expediente de segunda a sexta-feira. É tão simples, é só entrar em contato pelo número 87 28 28 009 ou pelo e-mail comercial@mega.co.mz. Iva, podemos abrir as linhas, se calhar alguns telespectadores lá em casa tenham alguma questão a deixar ficar. Temos recordar aos telespectadores que temos muito pouco tempo, mas podem ligar sim, que é para deixar ficar algumas dúvidas pelo 84 28 48 55 0, 84 28 48 55 0. Exato. Quando íamos de intervalo, do que estávamos a falar? Eu no intervalo depois colocas... Exato. No intervalo depois ficamos a fofocar aqui sempre. Que acabamos nos perdendo. Mas relacionado a esta questão do divórcio, Dr. Edson, qual é o tratamento que nós damos a um homem, por exemplo, que abandona o lar ou inicia esse processo de divórcio quando a parceira está grávida? Numa situação em que a parceira está grávida. Eventualmente a resposta que eu vou dar pode não agradar a muitos homens lá em casa. Quando a parceira está grávida, e também muitas vezes há pessoas que quando sentem que estão para se separar, lutam para ficar grávidas ou inventam uma gravidez. Brincadeira, mas em situações em que a parceira está grávida. Bom, a semelhança da proibição que os condutores têm quando estiverem sob efeito de álcool, eles já sabem que não podem se fazer ao volante. Então, é a mesma proibição que se aplica aqui no direito de família. Se a mulher estiver naquele período de gestação, não pode divorciar. E 1 ano após o nascimento, também não pode. Agora, existe uma exceção. Porque... essa exceção é interessante porque há situações em que se pode provar, não é, através de, vamos lá, de testes médicos, que aquela criança, afinal de contas, não pertence àquele jovem. Ou ao João. Eu gosto de atribuir sempre o nome. A Maria atribui um filho que não é do João. Então, numa situação como esta, naturalmente que não há aqui a necessidade de obedecer de forma cega a este preceito legal. Naturalmente que o João pode divorciar-se. Agora, numa situação em que o filho é do João, durante aquele período todo de gestação, não pode divorciar-se, e 1 ano depois também não. Então está lá vinculado. Então, estamos a falar de 9 meses mais 1 ano, praticamente quase 2 anos. Até porque os psicólogos estudam que a gravidez muitas das vezes não afeta só a mulher, o homem também. Não só a gravidez, assim também como o pós-parto. Há pais que começam a desenvolver psicoses de ciúme, né? Exato. Começa a odiar aquela criança. Ou mesmo a mãe começa a perceber que está a vir para lhe criar, para roubar a atenção do marido dela. Então é uma época muito sensível, que precisa mesmo de atenção, porque, vamos lá, permite-se e depois se arrependem, né? Volta, minha família, meu filho. E nós precisamos de muita atenção como seres humanos. Posso?
dizem os sábios que não podemos declarar com a nossa boca aquilo que os nossos olhos não viram. E no caso da Iva, acredito que ela sentiu e sabe muito bem porque é que diz isso. Exato. Agora, depois de quanto tempo eu posso me casar novamente? Divorciei-me hoje. Depois de quanto tempo posso me casar? Boa questão. Divorciou-se hoje, lá o divórcio litigioso. Exato. Será que pode voltar a Correram contrair o todos os matrimônio? trâmites legais, houve aquela Exato. separação de bens, aquelas questões que precisam ser vistas, que é a assistência, direito parental, tudo está organizado. Depois de quanto tempo eu devo contrair novamente? Tu não queres divorciar? Veja que a minha colega está a olhar tanto para a minha aliança, quer mas não divorciar? é por isso, é só uma questão que se coloca. Estou a brincar. Um direito assim comparado. O ordenamento jurídico brasileiro são tão radicais, mas tão radicais que eles já não necessitam de fundamentos para o divórcio. Exato. Casou, divorciou e casou de novo, sem problema nenhum. Nós somos, diria, conservadores, não é? O nosso sistema é aquele que diz que, opa, quer divorciar de forma litigiosa, apresenta um fundamento. Que esse fundamento seja plausível para o divórcio. Feito isso, pode casar. Agora, doutor, eu sei, disse-nos aqui, que lida tanto com estes processos de divórcio. Quais são os principais motivos de separação? E como neste terceiro tempo, o nosso tempo corre, eu gostaria que também aproveitasse, deixasse ficar algumas considerações, alguns conselhos para estas pessoas, enquanto vamos colocando as outras questões. Acredito que a minha colega tem muitas aqui para colocar. A maior causa, acredito que todos que estão ligados já imaginam. Eu até fiz um estudo, e esse estudo não é, infelizmente, não foi, acredito, por insuficiência de matéria. Okay? Lá no Google, todo mundo pode colocar, e a primeira coisa que apareceu foi Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maior causa dos divórcios está relacionada com adultério. E pela pouca experiência que tenho e daquilo que eu pude ver, como eu bem disse no início, tive a oportunidade de lidar com esse tipo de processo, a maior causa é mesmo o adultério. É o adultério, sim. Tanto da mulher como do homem. A maior causa é adultério. Eu acredito que até um dia, num futuro próximo, se eu estiver vivo até lá, poderia fazer um livro, porque geralmente eu fiz uma análise. Eu quis perceber qual é a causa dos divórcios. Pude perceber que a causa é a mesma. Mas esse Parece que as pessoas já adultério, não por que é todas que numa ocorre? caixa. Esse adultério é resultado de quê? Geralmente é resultado de... Ausências Pode ser ausência, ou caráter mesmo? rotina, ausência, rotina, ou por falta de comunicação. As pessoas não se comunicam porque achou que, epá, Iva deveria ter visto, não viu, então não fala. Iva também achou que ele deveria ter feito isso, não fez, então não fala. Então vão saturando. Vamos ficando, ok. Então cada um sai. Orgulho, né? E é aí onde começa. E geralmente, para as pessoas casadas, eu pude perceber que. Não, fiz um estudo também. E concluiu-se que pessoas casadas, quando relacionam-se, ou seja, têm um relacionamento extraconjugal, geralmente elas têm o hábito de ficar mais tempo naquele relacionamento. Por quê? Porque é do conhecimento geral que um relacionamento novo, de princípio, traz expectativas novas, traz uma sensação de algo novo. Não é? Então as pessoas vão mergulhando nessa. As pessoas querem, o ser humano quer. Como se passa a expressão, é um bicho insatisfeito. Ele quer sempre coisas novas. Então, quando ele entra naquela monotonia de não ter algo novo, acaba. Foi o que eu pude verificar. Então é problema de caráter mesmo. Também pode ser. Como também pode ser, vamos lá, porque o casamento produz efeitos. Não é? E eu disse no início que há deveres conjugais. Dever de assistência. Naturalmente que o não cumprimento de um dos deveres conjugais pode criar uma situação do outro, não é? Praticar um ato contrário ao próprio matrimônio, que seria ter uma relação extraconjugal. Não é? Fora este assunto, tem um outro também de peso, que é violência doméstica. Está mais que claro. Os vários tipos de violência. É tão claro como a água é que a mulher hoje em dia sofre tanta violência. Hoje em dia não só a mulher como o homem. Então este também é um dos motivos para
que é a causa, né? É o que eu diria, é uma das causas que mais faz se sentir para que os cônjuges possam extinguir com o matrimônio. Então podemos oficializar a poligamia. Iva, esse será um outro debate, caro telespectador. Esse será um outro debate. Doutor, eu como disse, o nosso tempo... Estamos atrás de soluções. Tá bom, numa outra conversa. Doutor, eu como disse, o nosso tempo aqui corre tanto. Últimas considerações, contacto para quem precisar dos seus serviços, por favor, esteja à disposição. A câmara é sua. A câmara é minha, então vou falar como se todos que estivessem do outro lado devessem dinheiro. Exato. É assim, considerações finais, com a vossa permissão. Eu tenho uma página no Facebook, não só no Facebook, em todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram e por aí vai, denominada Oficina Jurídica. Então, na Oficina Jurídica eu dou aulas de forma gratuita, né? Trago conceitos essenciais, fundamentais do direito e por aí vai. Quem sabe esse tema pode ser discutido lá um dia, mas se quiserem conhecer mais sobre o direito, não só o direito da família, como também outros ramos de direito, podem aceder a essa página e poderão encontrar lá várias informações sobre isto. Agora, eu prefiro até deixar. Este é o contato. O meu contato é a Oficina Jurídica, porque a Oficina Jurídica é um site, não é? É um site que está direcionado à educação. Não é? Há promoções de livros, venda de livros e há também aulas gratuitas, como já havia dito. Agora, em jeito de desfecho, não é? Porque tudo que abre, fecha. Abrimos o programa e a minha parte de fechar, naturalmente, vou ter que encerrar da seguinte forma. Deveria ter dito no início, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui e acredita que o prazer que eu tenho de estar aqui é o mesmo que eu tenho quando como aquele meu prato favorito, eu não vou dizer qual é. Pode dizer, vamos improvisar. Da próxima, né? Da próxima teremos aqui um prato. Mas muito obrigado pela oportunidade e para todos que estão ligados ao canal, até a próxima. Prazer é todo nosso. Iva. Nós é que agradecemos pela presença e esse bom humor sempre. E este tema tocou mesmo. A Iva cavou algumas questões que tinha. Que todos os problemas vão ficar resolvidos. Exato. Doutor Edson, parece aqueles médicos que quando chegas lá, ele dá-te toda a força. Exato. Até esqueces que estás doente. Bom, caro telespectador, chegamos ao fim do nosso programa Mega Chat. É desta forma que chegamos ao fim, sim. Vamos pedir ao caro telespectador que continue na nossa programação. Iva, o nosso tchau. Tchauzinho e mais uma vez obrigada pela sua companhia. Até quarta-feira. Tchau, até lá.